Antes de começar, eu quero falar do nosso grupo no Telegram. Participe do nosso grupo gratuito dos Flow State. Seja você um Flow State e entre no nosso grupo gratuito no Telegram. Tá aqui no link na descrição. É um grupo de networking, um grupo de pessoas que querem melhorar, mudar de vida. Então, cara, se você quer mudar de vida, quer ser uma pessoa melhor, quer se conectar com pessoas igual a você, pessoas que vão agregar na tua vida, esse grupo pra você. Se você é aquele cara que acredita no sistema, fica defendendo políticozinho, tal coisa, esse grupo não é pra você, pessoas de mente fechada, tá? É um grupo pra pessoas de mente aberta que querem melhorar e que temem a Deus, beleza? Esse grupo é para pessoas assim. E seja você um Flow State e faça parte desse grupo, beleza? E se você tá passando por um momento difícil, quer trocar uma ideia comigo pessoal, manda um e-mail flowstateajuda@gmail.com. Lá a gente pode trocar uma ideia. Manda seu e-mail, a gente pode conversar. Tá passando por uma fase difícil, eu te ajudo, eu respondo, a gente conversa, beleza? Ou me chama no Telegram também. Tamo junto, vamos pro vídeo. Vou ligar ele para aquecer, a gente vai sair agora. Vamos ligar o bichão cold start, cara. Vamos lá. Aí, rapaziada, o rolezinho aqui de hoje, ó. Bora. Huracan, SVJ, retrovisor aí, ó. Huracan técnica, Lamborghini Aventador SVJ, temos um GT3 RS aqui 992, tá? Outra SVJ aqui atrás também. E acelerando, vambora. Olha aí, rapaziada, coisa bonita, mano. Retrovisor aí também, ó. Só as carretas. Sempre respeitando o limite de velocidade, tá? Aqui é 70, 75, sempre respeitando o limite de velocidade. Olha aí, rapaziada, SVJ do Caio aí, ó. Animal. Cuspindo fogo puro, meu amigo. Ai, ai, me doido. Olha aí, rapaziada. Rapaziada, Pantera Negra aí, GT3 RS, Huracan técnica, tudo SVJ, AMG-GT, M2. Você é louco, animal. Vamos lá, galerinha do Flow State, continuando esse vídeo aqui, né, pra vocês, tá? Vai ser um vídeo um pouco diferente, não estou na garagem, não estou dentro de um carro, beleza? Esse cappuccino tá muito bom. Começando a beber café. E é aquilo mesmo, você fica viciado em café. Café é um superpoder, né, rapaziada? Então eu acho que café é uma droga boa pra você. Sem carro, sem nada. Mas temos aqui um tênis, fragment novo. Minha placa do YouTube, do meu outro canal. Infelizmente, né? Não infelizmente, né? A gente vai chegar lá. 100 mil inscritos nesse canal aqui. Então, cara, deixa o like no vídeo. Que o vídeo hoje vai ser de um conteúdo bem agregador. Existe essa palavra? Bem agregante, não sei. Quem fala mais inglês que português, ainda mais hoje que tanta ligação. Um conteúdo vai agregar muito na sua vida, um conteúdo de valor, um conteúdo de alto valor, tá? Não qualquer, nossas porcarias, essas merdas que você ouve na internet. Então tá, vou fazer um vídeo um pouco mais, tá, pé no chão. Eu falo muito sobre negócio, sobre dinheiro, sobre metas, sobre coisas que você pode fazer para melhorar, sobre também, né, passos para o sucesso. Só que eu vou falar agora um caminho para o sucesso que eu sempre falei para vocês aqui no canal, tá? Eu já entrei sim a fundo nesse assunto, porém vou entrar mais ainda hoje e vou usar o melhor livro, o maior livro, o mais importante da história para poder me dar a cobertura nessa palavra que eu quero passar para vocês, tá? Vamos lá, cara. Vocês viram um rolê que eu dei de carro aí, né? Dei um rolê com o Caio Araújo, com o pessoal ali, várias SVJs, Porsche, meu R8 ali e tal. Não fui de Lamborghini, quis ir de R8 mesmo, testar o novo escape do bichão. Bem legal, depois saímos para comer, conversamos sobre, falando sobre negócio, falando sobre um monte de coisa. Zoamos, rimos, mas vamos lá. Onde eu quero chegar para vocês? Cara, eu vou te falar que nada disso seria possível, tá? Sem fé. E eu falo sempre para vocês que tem 3 passos para o sucesso, tá?
O primeiro é você acreditar em você. Se você não acreditar em você, cara, tu nem levanta da cama, sabe? Porque como é que eu vou fazer tal coisa se eu não acredito em mim? Cara, eu quero, vamos supor, vamos colocar um exemplo bobo, tá? Você na sua vida, eu quero ser rico. Eu vou colocar um exemplo muito mais besta, tá? Eu quero esse tênis aqui. Pra você comprar esse tênis aqui, se ninguém vai comprar pra você, se você não é filho de papai nada que nem eu, né, que teve que conquistar essas coisas aqui. Então, o primeiro passo pra você é você acreditar em você. Porque se você não acredita em você, como você vai chegar nesse passo aqui, tá? Então já falei já, não vou entrar muito a fundo nisso aqui nos 3 passos para o sucesso que eu falo. Que o primeiro é acreditar em você, o segundo é ter um plano, né? Então tá, entre eu e tênis é esse caminho aqui, ó. Então tem esse caminho aqui entre eu e tênis, tá? Eu preciso saber como que eu vou chegar até ele. Então esse aqui é o segundo passo para o sucesso, é você saber o caminho que você tem que trilhar. Então tá, para eu chegar até o tênis, eu tenho que vender... Vamos colocar um exemplo ruim, vamos colocar ali, você vende água no sinal, tem que vender 10 águas por dia, cada água que eu vender dá 5, entendeu ali? Aí vai dar 10 águas 50, eu vou tirar 20 todo dia, e com 20 vezes, sei lá, 10 meses eu consigo comprar esse tênis. Tá, arranjei um caminho para comprar o tênis. Você arranjou. Então o segundo passo. Dei aqui um exemplo fútil. Terceiro passo é você trabalhar duro, tá? Então você tem aqui, você acredita em você, sabe que você consegue. O segundo passo é você ter um caminho. O terceiro é você, nesse exemplo aqui, é vender água todo dia, acordar cedo todo dia e vender as águas para poder comprar o tênis. Beleza? Mas tem o caminho de ouro, né? Que é o... Não é nem caminho de ouro, cara. Seriam que como 4 passos pro sucesso, tá? Mas eu falo 3 porque são 3 que são passos que dependem de você. Tem um passo, cara, que depende de você também, tá? Mas ele é um passo que não é carnal, não é algo do mundo, algo que você possa fazer. Você pode até fazer, vou explicar. É difícil explicar, mas eu vou explicar. Esse cappuccino tá muito bom. É Deus. Tá? Esse é um passo que tem que ter obrigatoriamente. Se você não tiver Deus, esses 3 passos servem pra porra nenhuma. Você pode ter os 3 passos que não vai dar certo. E às vezes os 3 passos podem dar certo, mesmo sem Deus. Às vezes algumas pessoas têm essa sorte. Né? Nem a sorte, é algum motivo específico que Deus deixou. Mas eu vou te falar que lá na frente vai pesar, vai fazer diferença e vai faltar alguma coisa para elas. Vai faltar alguma coisa para elas, porque sem Deus não existe nada disso aqui. Tá, esses 3 passos pro sucesso que eu te falei. E vamos lá, tá? É um passo que eu falo muito para vocês que não é só acreditar em Deus, tá? E muitas pessoas acreditam em Deus, mas cara, você acreditar em Deus não quer dizer que você tem fé. O que é fé, rapaziada? Na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre fé. Se bobear, fé deve ser uma das palavras mais escritas na Bíblia, mais repetidas da Bíblia. Editor, coloca aí pra gente. Deixa eu pesquisar aqui. Não tá pro editor, não. Eu mesmo pesquisar. Palavras mais ditas na Bíblia. Vamos lá. A palavra mais ditas na Bíblia em português inclui Senhor, Deus, homem, terra, Israel, lei, espírito, palavra. Tá, a fé não tá aqui. A frase mais repetida não temos, tá? Eu sabia disso aí. Eu achei que a fé estaria entre as palavras mais repetidas, deve estar ali no top 10 talvez. Então temos homem, terra, Israel, vida, amor, lei, espírito e palavra. Tá, a fé não tá aqui. Mas eu vou te explicar o porquê que a fé é tão importante, tá? Vamos lá. Muitas pessoas às vezes, cara, confundem só acreditar em Deus e acham que isso é necessário. Não, cara. É você acreditar em Deus, você, né? Tentar ser o máximo como Jesus foi, é você fazer coisas boas, é você entregar a sua vida, você reconhecer que Deus é seu único salvador. E se batizar também, tá? Eu acho que se perguntasse, pô Felipe, o que eu devo fazer para ser salvo, cara? Entendeu? Tipo assim, como eu deveria começar a poder ser cristão? Eu acho que esse é o caminho, cara. Você entregar a sua vida para Deus, você, né, se batizar, você não só se nutrir com a palavra, mas também viver ela. E depois o outro passo que eu diria depois de tudo isso é ter fé. Vamos lá. Qual é o poder da fé, beleza? Eu gosto muito do livro de Mateus, né, cara? Porque, obviamente, aí é o primeiro livro do Novo Testamento. E tem uma coisa, né? Como é o primeiro livro do Novo Testamento, pra quem não sabe, tá? O Novo Testamento separa aí a vinda de Jesus, o Velho Testamento é antes de Jesus. Então temos aí antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Então, o Novo Testamento começa com Mateus, tá? E, obviamente, como começa... vou deixar aqui também marcado, tá? Marcos 11 e Mateus 7. Que são 2 coisas que falam um pouco parecidas. Enfim, depois eu volto nesses 2 aqui. Eu acabei de abrir aqui, eu estava lendo a parte de Marcos. Então, eu gosto muito do livro de Mateus porque ele começa a contar ali a trajetória de Jesus. Né? Os 4 primeiros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam bastante aí a trajetória de Jesus, né? De como foi o começo ali e contam muitas histórias. Então, a gente aprende bastante, né? Com Jesus, porque esses livros contam bastante a história dele, beleza? Mas eu quero chegar, cara, no livro de Mateus. E é ali que ele começa, né, a fazer vários milagres, Jesus no caso, né? E tem uma coisa muito curiosa, tá? Uma coisa muito curiosa. Vamos lá, tá?
Eu quero ler aqui para vocês Mateus 7, tá? Em Marcos 11. Por quê? Vamos lá. Em Mateus 7, ele fala assim, tá? A persistência na oração. E Deus fala, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Eu acho que você já ouviu de alguém na sua vida, né? Qualquer pessoa na sua vida falou, cara, cuidado com o que você pede, né? Eu acho que Mateus 7,7 ele explica o porquê você tem que tomar cuidado com o que você pede. Porque peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Bata e a porta será aberta a vocês, tá? Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então vamos lá, ele continua assim. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas que lhe pedirem. Então o que ele quer dizer, cara? Se o homem que é ruim, né, e um pai dá coisas boas para os seus filhos, né, que dirá ele, né, que é o nosso pai maior, e além disso, ele é todo bom, ele não é ruim, né? A gente como ser humano, por já nascer pecador, já nascer no pecado, a gente tem a natureza ruim, né? A gente nasceu para ser ruim, mas Deus, através da salvação de Deus, ele faz com que a gente, né, fique perto de Deus e consiga fazer coisas boas. Mas, cara, todo mundo nasceu condenado e ruim, tá? Então isso quer dizer que, cara, mesmo a gente sendo ruim, a gente dá coisas boas, um pai dá coisas boas ao seu filho. Quem dirá ele, né? Então ele compara, quem dirá Deus, né? Quem vai te dar coisas boas. Então ele termina assim no versículo 12. Assim tudo, façam as pessoas o que querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas, tá? Então ele fala aqui, né, que Deus dará coisas boas, né? Agora vamos pular para Marcos, tá? Marcos 11 aqui. Vem logo depois de Mateus. Então vamos lá, ele fala aqui, né, sobre a figueira seca em Marcos 11, 20, tá? Então, Jesus estava andando com seus discípulos, né? Então, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Rabi, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, ali será feito. Isso aqui é muito forte, cara. Então, Jesus basicamente disse que se você mandar o monte, né, se mover e se jogar no mar e não duvidar, né, e crer, aquilo acontecerá. Aí ele continua. Portanto, eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Então, ele quer dizer, cara, tudo que pedirem em oração, creiam que receberão e assim sucederá. Então, exatamente isso, cara. Então, se você orar e você acreditar que você já recebeu, vai acontecer. Todos esses versículos aqui falam muito sobre fé, tá? Mas agora eu quero entrar sobre a fé de outras pessoas. E eu vou usar aqui alguns exemplos muito legais da Bíblia. Eu vou começar com Mateus 8, quando é um dos milagres de Jesus, ele cura um leproso, tá? Vamos lá. Então, quando ele desceu do monte, tá falando de Jesus. Então, quando Jesus desceu do monte, tá no Mateus 8:1, tá? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então Jesus chegou, vá, não conte isso para ninguém, tal coisa, entrega a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então tá, Jesus fez aqui um milagre e curou. Tá. E aí no versículo 5, a fé do centurião. Tá? Centurião, eu acho que ele é um senhor da casa ali, era uma pessoa de alto escalão na sociedade, eu acho, nessa época. Eu acho que isso significa o centurião, posso estar errado. Coloca aí a definição do centurião, para o pessoal ver, não gosto de falar coisas erradas. Vamos lá, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando digo a um, vá, e a ele vai. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. O que ele quis dizer então, cara? Jesus falou que ia até a casa dele, ele falou que ele não era digno de receber Jesus, e ele falou, cara, Jesus, os meus empregados, quando eu mando alguém ir, eles vão, quando eu mando alguém vir, eles vêm. Então o centurião quis dizer, né, se ele tem autoridade e os servos dele obedecem, que dirá Jesus, né? Então aquela passagem que a gente viu lá, que Jesus fala, né, pô, se vocês que são maus, seus pais te dão o que comer, imagina Deus. Então aqui é meio que uma comparação igual, tá? Se ele fala pro servo dele e o servo dele obedece,
Ele falou, Jesus, eu faço isso, tudo obedece. E dirá você então, se você falar pra ele ficar bom daí, ele vai ficar bom, você é Jesus, entendeu? Mas ele teve fé, ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, ele acreditou que Jesus era o Messias, ele acreditou que Jesus poderia fazer o milagre. E tudo isso foi fé. E continua assim. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, os discípulos, né? Tem algumas pessoas que seguem Jesus. Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Repetindo, vá, como você creu, assim acontecerá. Exemplo de fé, né, cara? Acho que seria um elogio muito grande, tá? E elogio fenomenal. Eu espero um dia ouvir esse elogio de Jesus, cara. Vou falar, cara, eu nunca vi em todo Israel, tá? Alguém com tamanha fé. Vamos lá agora, tá, em que eu quero continuar falando um pouco sobre o livro de Mateus, cara. O livro de Mateus é muito legal, cara. Eu gosto bastante do livro de Mateus por isso, que ele conta muito a trajetória de Jesus. Vamos falar da tempestade agora. Isso aqui é uma passagem bem famosa, né? Muitas pessoas conhecem. Tá, vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 23. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos lá então, tá? Então, Jesus saiu ali para atravessar um rio, acontecia direto, porque Jesus andava muito, né? Passava de lugar para lugar. Com os discípulos, o barco começou a inundar, vento muito forte, os discípulos cheios de medo, Jesus dormia, eles foram lá, Jesus, a gente vai morrer, entendeu? Vamos morrer, salva a gente. Algumas traduções até falam, né, que eles perguntaram, Jesus, você não se importa com a gente? Você não tem, entendeu, coisa com a gente? Você não preza pela nossa vida? Se eu não me engano, eu não sei se foi essa vez aqui, que se eu não me engano foram 2 vezes que ele acalmou o mar. Tem uma vez que ele acalmou o mar e Pedro foi andando até ele, que eu vou entrar sobre esse assunto também, essa passagem também, que Pedro andou, né, em cima da água, e começou a vir um vento e tal, ele ficou com medo, e assim que ele ficou com medo, ele começou a afundar, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, calma aí. Mas vamos lá, ele perguntou, né? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Cara, imagina você no barco com Jesus. Vamos falar de algo lógico, tá? Vamos supor que você é uma pessoa sem fé, mas que você viu Jesus expulsar demônio, você viu Jesus curar os outros, viu Jesus transformar água em vinho, viu Jesus fazer tudo isso, e tu ainda tem medo, irmão. O maluco multiplicou pão e peixe na tua frente, o maluco fez um bando de milagre. Agora eu não lembro se o milagre da multiplicação foi antes disso aqui. Se eu não me engano, o milagre do vinho foi o primeiro milagre que Jesus fez, transformar água em vinho. Então isso aí, esses aí ele viram. O milagre de expulsar demônios, curar leproso também foi antes disso. Até onde eu sei, né? Posso estar errado, porque a Bíblia muitas vezes conta histórias que passaram depois, antes. É meio confuso às vezes você entender a Bíblia. Não é um livro fácil de se entender. Por isso que você tem que orar o tempo todo e pedir orientação para Deus. Até porque hoje em dia a tradução é muito mais fácil, né? Você pega a tradução de, sei lá, 20 anos atrás, era bem mais completa você entender a Bíblia. Até a Bíblia em inglês, cara. Quando eu li em inglês é muito difícil entender a Bíblia em inglês, cara. Eu passo mal às vezes pra entender a Bíblia em inglês, tá? Eu prefiro ler em português 1000 vezes. Mesmo falando inglês fluentemente. Cara, vamos lá. Então, homens de pequena fé, não tiveram fé, né? Então, mais uma coisa aqui sobre fé. Vamos pular aqui. Jesus cura um paralítico, tá? Vamos lá então. Mateus capítulo 9. Jesus entrou em um barco e atravessou o mar e foi para a cidade. Mais uma vez atravessando o mar aí. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. O que eram os mestres da lei, cara? Eram literalmente mestres da lei, né? Eram pessoas que se titulavam mestres da lei, que se titulavam os caras, entendeu? E queriam julgar e opinar sobre tudo, né? E viram ali Jesus, né? E ele falou, tá blasfemando. Aí isso aqui é muito interessante, né? As pessoas às vezes subestimam o poder de Jesus, que é Deus, né? E isso aqui é muito legal, que isso aqui afirma que Jesus tem o poder de ler pensamentos, né? Então falou assim, ó, como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes. Então, cara, Jesus tinha o poder de ler pensamentos. Muitas pessoas, eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas sim, Jesus tinha o poder de ler pensamentos, cara, que doideira. Ó, ele é Deus, né? Ele podia fazer o que ele quisesse, mas vocês entendem, cara? Como, cara, que fenomenal, cara.
entendeu? Que fenomenal. Jesus, cara, você vê que a trajetória deles fala, cara, esse aqui é o cara, esse aqui é o cara. Tantas pessoas que a gente idolatra, às vezes artistas, às vezes futebol, cara, esse aqui é o cara. Eu olho pra esse cara aqui falando, cara, você vê muitas pessoas, vou dar aqui um exemplo do homem mais sábio da história, homem, tá? Porque pra mim Jesus vem em forma de homem, mas era Deus, então não era homem. Salomão. Você vê quando Salomão fala muito ali em Eclesiastes, em Provérbios, cara, tu vê como o jeito de falar dele, a sabedoria dele era, cara, outro nível. E quando você vê Jesus falar, você vê que o jeito que ele falava, cara, era um jeito mais sábio, um jeito tão louco, muito mais que Salomão, sabe? Que era o homem mais sábio da história, cara, que loucura, entendeu? Mas vamos lá, eu só quero dizer que, tipo assim, eu fico perplexo com o quão poderoso Deus é, o quão magnífico Deus é, sabe? Isso aqui deixa, tipo assim, meio, caraca, cara, Deus é o cara, Jesus era o cara, esse cara que eu quero ser, quero seguir esse cara, entendeu? Então idolatrem quem deve ser idolatrado, que é Deus, Jesus, não outros merdas que vocês ficam idolatrando como um bosta, entendeu? Você pulando em show, você fazendo um bando de merda, sendo que esse aqui é o cara. Se você ler, você vai ter admiração porque esse aqui é o cara. Não só pelo que ele fazia, mas pelo que ele falava e o jeito que ele agia. Vamos lá. Então ele falou, né? Por que pensam que é mal no coração de vocês? Enfim, vou pular essa parte aqui não era que eu quero chegar, tá? Mas vamos lá. Então ele chegou, né, ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de amor e glorificou a Deus. Mas vamos lá, tá? No começo do capítulo, eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca, vendo a fé que eles tinham. Então a gente pode dizer que o milagre aqui foi operado, obviamente, por Jesus, mas porque as pessoas tiveram fé. Então mais um aqui, tá? Milagre para vocês pela fé. Beleza? Vamos lá agora, tá? Mesmo capítulo 9, versículo 18. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, tá? Ele estava ali pregando e tal. Chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer. No entanto, vem, impõe a mão nela e ela viverá. Então Jesus levantou-se e foi com ele, bem com seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, na roupa dele, que dizia a si mesma, tá? Enfatizando de novo, porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, sua fé curou você. Naquele momento a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada e disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Por quê? Se a gente fala aqui no começo, tá? Um dos líderes da sinagoga prostrou-se diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela e ela viverá. Então o cara sabia que a filha dele estava morta, porém ele falou que se Jesus impôs a mão nela, ela iria viver. Mais um milagre da fé. E a mulher que hemorragia, que só dizia a si mesma: se eu só tocar no manto dele, na roupa dele, eu vou ser curada de tão poderoso que ele é. E eu vou te falar, não era porque ela estava ouvindo, porque ela estava vendo. Acho que ela realmente tinha fé. Tá? Mais 2 milagres que Jesus fez aí, tá, cara? Através da fé. Vamos continuar aqui, tá? Vou continuar mais um aqui para o vídeo não ficar muito longo. A cura de 2 cegos e um mudo. Quando Jesus... ele acabou de fazer 2 milagres. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram clamando: filho de Davi. Pra quem não sabe, Jesus é descendente de Davi, tá? Isso fala no começo de Mateus, mas as pessoas não sabem disso. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: que seja feito segundo a fé de vocês. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente. Ninguém deve saber disso. Jesus fazia muitos milagres, né? E sempre falava para o pessoal não espalhar. Eu não sei por que ele fazia isso. Se eu não me engano, pode ser porque talvez não fosse a hora dele de morrer. E ele sabe que se espalhasse, ele iria morrer mais cedo. Não sei qual é o motivo, entendeu? Ele falou isso várias vezes, entendeu? Porém, muitas pessoas não respeitavam isso, tá? Aqui, ó. Eles, porém, saíram e espalharam notícia por toda aquela região. Isso aconteceu várias vezes aqui na Bíblia. Se você ler muito Mateus aqui, você vê que ele faz milagre, ele pede pra não contarem, e no final o pessoal vai lá e conta, né? Complicado, cara. O cara acabou de salvar a tua vida, você falar e vai fazer o que ele não pediu pra você fazer, sabe? Enfim. Cara, eu posso continuar aqui contando vários outros milagres, tá? Até ali o de Pedro, que andou pela água. O vídeo tá ficando muito longo. E que o Pedro começou a ter medo. E o medo, pra mim, é o inimigo da fé. O medo é o contrário da fé. Beleza? Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, tá? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu tenho mais muitos testemunhos aqui pra mostrar pra vocês sobre fé. Até quando Jesus ressuscitou, né? E apareceu pros discípulos, menos para Tomé, se não me engano. E também fala muito sobre fé isso aqui. Deus fala que bem-aventurado aquele que crê e não viu, né? E eu vou falar sobre isso em outro vídeo pra vocês. Porém, tá? Eu queria falar sobre isso aqui, fé. Cara, não use isso aqui só apenas pra coisas materiais, tá? Cara, se você tiver fé que você vai ter esse tênis aqui, se você tiver fé que você vai ter o computador, se você tiver fé que você vai ter o carro, a Lamborghini, entendeu? Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a Lamborghini Aventador. Eu quero muito esse carro aqui, cara. O carro eu gosto bastante. Eu sei que um dia eu vou ter.
entendeu? Eu não tenho dúvida. Deus fala para você pedir como se tivesse recebido e você receberá. E eu sei que eu já recebi, eu já sei disso, que já é meu, entendeu? Mas onde eu quero chegar, cara? Você que é movido a bens materiais, cara, você tá vendo a vida de maneira errada, tá? Você pode sim querer o tênis, pode sim querer o carro, tá? Mas a fé não é sobre você desejar as coisas para você ter. A fé vai muito além disso. Primeiro, a fé tem que ser que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é o Messias. Você tem que crer aí na palavra que fala tão famosa de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, cara, a fé começa aí, em você crendo que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o Messias e que Deus realmente enviou o único Filho dele para morrer na cruz, para poder te libertar da morte, tá? Dos seus pecados que foram estabelecidos lá no Éden. Então, a fé começa aí, tá? Quando você tem isso, você vai se batizar, entendeu? Todo mundo se batizou, Jesus foi batizado, entendeu? Então, a fé começa aí. E depois a fé, né, vem com você se nutrir da palavra, de você entender que você é um bosta e que você precisa se nutrir, entendeu? Da palavra e andar alinhado com Deus, com a palavra dele, entendeu? Você não é ninguém, tá? A gente não é ninguém, a gente tem que andar alinhado com Deus. E, cara, depois a fé, né, de você espalhar, porque pra mim é isso, cara. Muitas pessoas acham que você é só salvar. Pô, me salvei, eu tô fazendo o que Deus quer. Tô sendo uma pessoa boa, tentando não pecar, impossível ficar sem pecar, tô tentando não pecar, tô fazendo o correto, tenho agradado o coração de Deus de acordo com o que eu sou. Cara, o evangelho não é egoísta, tá? O evangelho é algo que você compartilha. As pessoas falam, cara, salvação individual. Cara, salvação sim individual, mas eu sempre gosto de colocar um asterisco nisso, tá? A salvação individual, mas é seu trabalho também salvar os outros, cara. Entendeu? Não você, porque você não tem poder, mas algumas pessoas vão entender o que eu quero dizer, tá? Você não salvar, você ser um instrumento de Deus para salvar os outros, tá? Porque quem salva é Deus. O que você pode fazer é ser um instrumento de Deus. Mas é isso, o evangelho não é algo que você vai ser egoísta e não compartilhar. Então depois que você realmente arrancou, né, a estaca do seu olho, acho que tem uma passagem na Bíblia que fala, né, para você não julgar o próximo se você ainda anda em pecado. Primeiro olhe para você antes de querer ajudar o próximo. Deus fala sobre isso, né? Então ele fala para tirar, eu não sei, esqueci o nome da palavra que ela agora, tirar algo do teu olho, tipo assim, cara, se nem você consegue ver, você vai tentar ajudar o cara que não consegue, que não vê também, sendo que você nem vê. Primeiro, tipo assim, tira do teu olho que tá tapando para depois você ajudar o próximo. Então, cara, sim, a gente tem que ajudar o próximo, entendeu? E a fé vem nisso. A fé de que Deus Jesus é o Messias e que, tá, você vai fazer a diferença na vida dos outros através de Deus. Então, acho que a fé vem disso. Então, cara, tenha fé nesse primeiro, entendeu? Não foque... Deus fala muito na Bíblia também pra você não se preocupar, tá, com a comida, se preocupar com roupa, se preocupar com o dia de amanhã, porque isso Deus vai prover, tá? E se você buscar primeiro o reino de Deus, todas essas coisas, né? As suas preocupações, comida, bebida, as roupas que você vai vestir, o dia de amanhã, tudo isso vai ser acrescentado a você, tá? Se eu não me engano, eu falei isso em Mateus também. Então, é isso, rapaziada. É isso que eu queria passar pra vocês, tá? Não busque em primeiro lugar carro, Lamborghini, coisa, entendeu? E eu te falo que eu cheguei, se você me ver com inspiração, eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive fé, tá? Eu tive fé não só, entendeu? Em Jesus, Messias, que é meu Salvador. Eu tive fé que eu ia conquistar essas coisas, entendeu? Antes delas acontecerem. E isso que me trouxe daqui. Então, se você me vê como exemplo, se você quer ter a vida que eu tenho, cara, o primeiro passo é você aceitar a Jesus Cristo. Mas não entenda errado, tá? Você não vai aceitar Jesus Cristo para ter as coisas, entendeu? Você vai aceitar Jesus Cristo porque você tem que amar Ele porque Ele te amou primeiro, entendeu? Só por causa disso. E depois que você entender isso, você trabalhando, você se ferrando e passando o que tem que passar, você vai estar pronto para ter as coisas que você quer. Então é isso. Busquem a Deus primeiro. Essa aqui é a minha mensagem pro vídeo de vocês. Isso aqui é Flow State. Seja um Flow State, tá? Isso aqui é ser Flow State, beleza? Se você acredita nisso aqui, tem fé, você é um Flow State, tá? É isso. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com teu amigo. Não seja um descrente, não seja um bosta e tenha fé. Várias pessoas que tiveram fé na Bíblia não sejam um merda que não teve fé. Beleza?